cantava pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir uma canção muito linda que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô. Era assim: Oromimá, Oromimá. Começaremos hoje entrevistando a Larissa Matos, que é uma nutricionista. Quer se apresentar, Larissa? Pode ser. Tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui na Mentes Pretas. Obrigada, Simone, pelo convite. Meu nome é Larissa Matos, sou nutricionista, pós-graduada em Nutrição Esportiva e Estética, pós-graduada em Fitoterapia e em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família. Então, atualmente eu trabalho tanto em clínica particular, como também na Prefeitura Municipal, coordenando o Programa de Alimentação e Nutrição. Então, é um prazer hoje estar aqui falando sobre a população negra, até porque eu também sou negra, me identifico com a causa, e eu acho importante a gente ressaltar da importância em se estudar mais esse assunto. Porque se a gente vê a questão do número de doenças existentes com relação à saúde da população negra, a gente vê poucos estudos e com relação à alimentação, menos ainda. Então esse tema eu achei fundamental e muito interessante da parte da Simone ter escolhido. Bom, então vamos começar devagarinho. Eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, eu, como digo, quem está nos vendo, qual a importância da alimentação na nossa vida? Por que ela é tão importante? Então, a alimentação saudável ela é aquela alimentação que garante a adequação da saúde do indivíduo, de forma a também ter todos os nutrientes de forma equilibrada, né? Ter todos os nutrientes, micro-organismos, vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios, de forma em termos de qualidade adequada e quantidade também adequada. Porque muitas vezes a gente acaba tendo uma qualidade no alimento, a gente come bastante salada, bastante nutrientes, mas a quantidade está excessiva, fazendo com que a gente ainda ganhe peso de forma contínua. Então, o que é interessante? Por que a alimentação é adequada? Porque ela vai nos garantir a energia necessária para viver, ela vai nos garantir também o crescimento adequado, vai garantir a musculatura, a produção de músculos também no nosso corpo, que é essencial. Sem musculatura de forma adequada, a gente começa a ter um aumento de fraturas, um aumento de quedas, dificuldade de deambulação, de caminhar, né? E além disso, garante também o nosso funcionamento neurológico de forma eficiente, garantindo também essa sensação de bem-estar que nos leva a ter uma vida de qualidade e saúde. Sem contar que ela também, a própria nutrição, a própria alimentação, ela faz o quê? Ela faz com que a gente tenha uma saúde mesmo na presença de doença. Então a alimentação acaba sendo essencial para a nossa vida. E sem alimento a gente não vive. A gente pode viver com péssimos alimentos, tendo uma vida um pouquinho inferior à que a gente deveria ter, mas sem alimentação nenhuma a gente acaba não vivendo, incluindo o principal alimento, a água, não deixa de ser um alimento também. E na tua opinião, por que nós mudamos tanto os nossos hábitos alimentares, principalmente atualmente? Assim, os nossos hábitos alimentares eles são desenvolvidos desde a nossa infância. Se a gente pensar assim, desde a gestação do útero materno, nossos hábitos alimentares começam a ser desenvolvidos. Porque a partir do sexto mês a gente já vê uma mudança na coloração do líquido amniótico ali, que faz com que a gente comece a preferir alguns alimentos de forma mais eficiente, a ter um contato inicial com esses alimentos. Então depende muito da alimentação da mãe e a alimentação que ela teve anterior à própria gestação, que é a pré-concepção. Ela já tem que ter uma alimentação adequada em ácido fólico, já tem que ter uma alimentação adequada em ferro, em vitaminas, em antioxidantes, tem que ter uma alimentação balanceada para que o feto, o bebê, ele construa todas essas células de forma eficiente. Porque se ela tiver uma alimentação prejudicada, até o sistema neurológico dele pode ter impacto por conta da alimentação. Então, o quanto tempo ele ficou mamando, e a partir dos 4 meses, dos 4 anos, o que a gente vê? Um momento de enfrentamento da criança. O primeiro momento que a criança vai começar a afirmar a sua posição em relação à família, em relação à sua personalidade, fazendo com que ela tenha a primeira mudança de hábitos. Nesse momento, a criança passa o quê? Ela passa a questionar os pais, a falar o não, né, que a gente fala muito, não pode, não quero comer, não gosto. A criança comeu a vida inteira tomate, comeu a vida inteira cenoura. Verdade. E começa o não. Não quero, não pode. E aí as mães começam a achar difícil tu introduzir, tu continuar dando aquela alimentação. Naquele período, até os 7 anos, se a mãe parar
de dar, por conta dos nãos da criança, o que acontece? A criança acaba sendo um adulto que não vai ter o hábito de comer frutas e legumes que são essenciais. Em geral, a maioria das crianças come arroz, feijão, come uma carne, uma proteína, mas a maioria não come frutas e legumes de forma eficiente. Então esse é o primeiro momento que ela tem. E o próprio das mães forçadas, filho, só mais uma colherada, filho, só mais uma colherada, também tem impacto também no comportamento alimentar dele. Porque esse movimento de filho mais um, vai deixar um adulto mais permissivo com o alimento. Eu posso comer só mais uma colherada hoje, só mais uma colherada hoje. Aquela mais uma colherada pode representar mais ou menos umas 50 calorias para ele, que se tu for ver ao longo de algum tempo, de 2, 3 meses, de um ano, tu pode aumentar de 2 a 3 quilos por causa de 50 calorias por dia. Que é um cálculo bem legal de fazer, depois eu posso até explicar para vocês. Sim. Então, o nosso comportamento ele vai mudando ao longo da vida e de acordo com a nossa família, a nossa cultura, os momentos que a gente tem com os outros, né, com o externo também, porque a família pode ser toda saudável, não ter o hábito de comer alimentos ultraprocessados, tipo chips, refrigerante, mas no momento que a criança for para a escola é outro momento também que ela começa a ter uma mudança de hábitos, fazendo com que ela comece a romper com a própria alimentação familiar, porque ela vai ter contato com os alimentos dos colegas. E esse movimento de troca é essencial também para a estrutura psicológica da criança, mas também é um momento que ela tem, se não for bem estruturado, os hábitos alimentares, a importância, a conversa com as crianças, o trabalho de ensinar a criança a cozinhar, trazer ela mais para o seio familiar, tu também tem esse rompimento do comportamento alimentar dele. Sim, e a escola acaba sendo um ambiente incontrolável, principalmente quando se trata das crianças. Sim, né? Por isso que é importante a própria escola, e agora entrou, acho que faz uns 2, 3 anos, entrou a questão da educação nutricional dentro da escola, então os professores começaram a falar desse assunto, da importância de ter uma alimentação saudável, até porque a gente está vendo que a maioria das crianças estão aumentando de peso com o tempo. E Rio Grande não é uma situação diferente. Rio Grande, a gente teve em 2016 uma pesquisa com a FURI que identificou o quê? Que 50% das crianças estavam acima do peso, dessas 25% estavam em o nível de obesidade, somente 1% com baixo peso. Então, a gente teve uma transição nutricional, saindo do baixo peso de 1 ano atrás, por uma questão de obesidade em pouco espaço de tempo. E isso está acarretando o quê? O maior número de doenças cardiológicas, diabetes, câncer na fase adulta e também na fase infantil. Está ficando cada vez mais, não comum, mas está se vendo cada vez mais crianças diabéticas, hipertensas também. Sim, tanto por conta da alimentação dos pais, né, que a gente constrói o hábito familiar, que já com essa transição nutricional, o que a gente vê? A gente saiu do consumo não habitual de frutas e legumes para ter uma alimentação mais a caráter americano, podemos dizer, com lanches, com aumento de gordura, aumento de açúcares e um acréscimo cada vez maior de açúcar. Afinal, o próprio açúcar ele dá prazer, ele dá uma sensação de bem-estar. Tanto que às vezes ele é associado até com a questão do vício, porque ele dá uma sensação bem grande de bem-estar. Só que é um bem-estar não saudável, um bem-estar que vai acabar prejudicando a tua saúde e não trazendo benefício. Qualquer vício não traz benefício. Mas o açúcar é um vício que acaba sendo mais difícil a gente quebrar por conta do que a gente tem que comer todos os dias. E todos os alimentos têm glicose, todos os alimentos têm carboidrato, todos os alimentos com excesso de carboidratos vão dar uma sensação de bem-estar para o indivíduo. Então, voltando na questão do comportamento alimentar, esse comportamento ele vai ser mudado e influenciado durante a vida inteira. Então, por isso que a gente é importante sempre estar tentando retomar, tanto com a criança como o adolescente, como na fase adulta, os hábitos alimentares saudáveis. A conversa sobre por que é importante esses hábitos alimentares, para garantir uma boa saúde, uma boa formação de ossos, um bom crescimento, uma boa formação neurológica e intelectual também que causa impacto, e principalmente uma redução dos riscos de doença. Sim, e isso é extremamente importante porque às vezes só ao consumir nós não temos noção do que o pão o açúcar ele é nocivo para o organismo, né? Não, e a questão do consumismo é gigante se a gente vê assim, ó. O que a gente vê nas prateleiras quando a gente vai ao super, né? A gente vê bala, chiclete, chocolate, bombom, refrigerante, sorvete, açúcar. Então, e é cada vez com uma embalagem mais bonita, mais atrativa, principalmente para criança e adulto, adolescente, né? E na altura dos olhos das crianças, principalmente. Essa que tu falou é fato, assim, é uma estratégia na altura dos olhos das crianças. Ou seja, quando nós vamos ao supermercado,
eu vejo, por exemplo, que os hortifruti, as frutas, elas estão acima da cabeça das crianças. Isso mesmo. E todos os doces, elas estão aos olhos, onde as crianças podem ir, Não. né? E outro detalhe que eu acho legal, a estrutura do supermercado. Aonde tu vê o hortifruti lá, escondidinho, todos os doces são os primeiros. Tu entra dentro do supermercado, pá, doce. Só açúcar, só condimento, coisa para aumentar o sabor, como se o próprio prazer que a gente deveria ter com atividade física, com uma conversa, com outras ações, fosse só o alimento. Porque o alimento está te dando prazer e não está tirando. As crianças estão parando de fazer qualquer atividade e comendo cada vez mais. Então a disposição tanto do supermercado como as prateleiras são para a forma aumentar o quê? O consumismo, para a gente comprar mais. E outro detalhe, que a gente vai no supermercado, os horários de maior movimento são aqueles que a gente deveria estar tomando café, ou estar comendo alguma coisa. Fazendo o quê? Quando a gente vai ao supermercado no horário de fome, se eu estou com fome, eu quero comer. A minha mente está programada para comer. Estou com fome, quero comer, vou comprar o quê? Tudo aquilo que me der pela frente. E é a mesma coisa que eu faço em casa. Se eu chegar em casa com fome, eu vou comer rápido, vou comer mais do que eu precisava e vou comer qualquer bobagem que me mate minha fome. Então, tudo isso é programado e é pensado por quem organiza supermercado, bar, ou quem quer ganhar dinheiro nessa área, vai organizar de forma a aumentar o consumo. E acredita se toda essa alimentação, toda essa forma citadas antes, influencia diretamente no emocional das pessoas? Não, provavelmente sim. O próprio, como eu falei, o alimento, um consumo maior de glicose, de açúcar e de carboidrato, faz com que ele influencie os neurotransmissores, a questão da serotonina, a formação. Ele causa pra gente uma sensação de anestesia, de bem-estar rápido. Então, tu come um doce, é um exemplo da TPM quando está triste. E sem contar que tem a questão do vínculo psicológico. Tu aprende na televisão que comer doce e chocolate quando está triste é perfeito. Então, tu come um doce, tu vai ter aquela sensação de bem-estar, aquela rápida energia no corpo, né? Porque tu tem uma quantidade de carboidrato muito grande, uma quantidade de glicose muito grande no teu corpo, e tu fica com uma quantidade enorme de energia no corpo. Só que, posterior a isso, tu tem uma quebra, porque a insulina sobe, né, na mesma proporção que tu mandou a quantidade de carboidrato, fazendo que tu tenha uma leve depressão posterior, que é o mesmo efeito que a gente tem no almoço também. Então, essa próxima depressão que tu vai ter, que vai demorar mais ou menos uma hora, tu vai ter outra vontade de comer um doce. Por isso que é tão rápido. Eu como um doce, deu vontade de comer outro doce. Deu vontade de comer outro doce. E aí tu começa a comer. Comi, fiquei feliz, tô triste, comi um doce, fiquei feliz. Depois disso eu vou ficar triste, vou comer outro doce, e aí forma um ciclo, né? Aquele ciclo vicioso. E o detalhe do almoço é que a gente tem o quê? A gente almoça, às vezes, um pouquinho mais do que a gente deveria. Com carboidratos não tão, a maioria refinados. E aí não tem fibra, não tem nutrientes, não tem mais nada que segure e que vá liberando essa glicose de forma um pouquinho mais lenta. E aí faz o quê? Faz justamente a mesma ação do doce. Eu tenho uma grande energia que tem que ser degradada pelo nosso corpo, porque o nosso corpo é perfeito para tentar degradar aquilo ali, quebrar aquilo, tudo em excesso ele tem que regularizar. E aí ele faz o quê? Tu fica mais letárgico, mais cansado, aí tu já pede um cafezinho puxa o doce e aí tu começa a comer um pouco a mais do que tu precisava. Por isso que tanta gente depois do almoço precisa dizer, tô tão cansado, preciso de um doce para me dar uma sensação de bem-estar. Não, tu comeu demais. Então, para o teu corpo se manter, porque para um pouco a questão, o sangue ele passa mais para a região abdominal, né? Então te dá essa sensação de letargia. E aí tu te sente mais vontade de comer doce, mais cansado, e tu precisa do doce para levantar a tua energia. Ah, sim, é como se fosse... Entendemos, como se nosso corpo, a gente está todo tempo alimentando uma sensação de bem-estar ou de falta de energia. Eu tô com sono, preciso comer mais. Eu vou precisar de mais energia. Tô cansado, fiz um gasto muito grande de atividade física. Claro, tu vai precisar também adquirir mais energia. O que tu vai fazer? O certo seria comer de forma adequada. Não, tu vai comer um doce, vai comer um pão, vai comer alguma coisa. E tanto isso daí é usado também, e esse pensamento já é usado também nas indústrias alimentares, que quando tu chega em alguns restaurantes, te oferecem um pãozinho, uma bolachinha, um petisco, geralmente com bastante carboidrato e refinado. O que tu vai fazer? Tu vai comer aquilo ali e vai pensar, não, vou ficar satisfeito? Não, em geral tu come mais por conta dessa mesma ação, porque tu comeu uma coisa muito alta e aí tu vai ter uma sensação de letargia e tu começa, sem perceber, a comer muito mais. E a gente, por conta também desculpa estar falando assim tão rápido, e a gente, por conta do nosso próprio tempo, né, a gente tá mais corrida, nossa vida tá mais agitada, a gente acaba comendo muito rápido. E a própria rapidez também influencia no quanto eu vou comer.
E se eu estou prestando atenção ou não, porque eu estou com o celular na mão, estou vendo a TV, estou conversando com alguém, eu não estou prestando atenção na comida. Então, várias vezes alguém já deve ter aberto, e eu acredito que todos nós, né, já abrimos alguma vez um pacote de bolacha e estava ali comendo, daqui a pouco cadê o pacote? Sumiu. Alguém pegou o pacote, alguém pegou aquele alimento, alguém pegou alguma coisa. Sim. Tu não vê, quem nunca, né? Geralmente eu pergunto quem comeu. Nunca foi tu, é o do lado lá que tá comendo. Sim, e essa questão já nos leva a outros caminhos que seriam as doenças, né? O excesso de sal também, né? Pode... O que o sal faz no nosso organismo, já que nós falamos do açúcar, e o que o sal faz no nosso organismo? Porque a gente também tem essa dúvida, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho pressão alta, mas não sabe o que está acontecendo, né? O nosso corpo, se a gente pensar assim, ó, o nosso corpo ele funciona e incluindo o nosso coração, nossa musculatura, por contração e relaxamento. Contração, relaxamento, contração, relaxamento. A gente existe no nosso corpo a questão da bomba de sódio e potássio. Então, o que ela vai fazer? Essa contração e esse relaxamento. E o excesso de sal faz o quê? Aumenta a sensação. Contração, relaxamento, contração, relaxamento, contração. E aí acaba o quê? Deixando mais flexíveis, mais rígidas as nossas células. Incluindo o nosso coração, sobrecarregando o nosso coração. Por isso vai tendo pressão alta por conta do excesso de sódio. Sim. O nosso coração não deixou de ser um músculo. Então, quanto mais a gente der, mais o corpo vai ter que trabalhar, né? Sem contar que o excesso de sódio acaba começando a lesionar o funcionamento renal e aí vai ocasionando outras doenças. Uma doença vai puxando outra depois posterior. E acreditas que esse excesso de consumo de sal, o sódio também como conservante dos alimentos, em tudo, a maioria das coisas que a gente compra, também contribui para esse aumento tanto de diabetes, quer dizer, hipertensão e o agravamento até de outras doenças? Sim, com certeza. Se a gente pensar no quanto de sódio tem nos nossos alimentos, a maioria dos alimentos é um excesso gigante. Quando a gente vê, principalmente os alimentos que são conservados, que ficam 2, 3, 4 anos, sem precisar com uma validade extensa, né? A quantidade de sal, gordura ou açúcar está sempre em excesso. E o sódio hoje em dia, por conta dessa questão da falta de sensibilidade, nosso corpo está encharcado de açúcar, sal e gordura. E a gente está acostumado, nosso paladar está muito acostumado a esse excesso. Então, por conta disso, cada vez a gente está acrescentando mais. A gente acrescenta na comida o sal, que deveria parar por ali, em uma quantidade pequena deveria ser. Usar como outros sabores para saborizar os alimentos temperados. Os temperos, no caso, principalmente temperos naturais. Orégano, manjericão, alecrim, cúrcuma, pimenta também. Todos eles vão ser, dependendo da dosagem, benéficos também para reduzir a pressão. A gente só bota sal e aí a gente acrescenta o quê? Um tempero industrializado, um tempero pronto, que vem mais sal, gordura, afetando muito mais o nosso organismo. Sem contar, o pão já foi solicitada a redução também da quantidade de sódio, porque ele estava acima. A maioria dos alimentos, chips, como é que é o nome? Bolacha, recheado, tudo isso tem sódio. Então a gente acaba comendo muito mais do que a gente precisa. Principalmente se a gente só comer de fora, se a gente só comer produtos prontos. E isso aumenta os riscos de hipertensão, o risco de câncer, o aumento por conta das doenças cardiovasculares, aumenta o risco também de diabetes, aumenta o peso por conta desse excesso de alimento, aumenta o risco de diabetes, aumenta a questão das doenças, doença renal, câncer e uma série de outras doenças crônicas e degenerativas. Sim, e então, como nós já havíamos falado aqui, né, a questão da influência das doenças como diabetes, pressão. E o que a gente pode dizer para os telespectadores, principalmente, a maioria dos alimentos que a gente compra, eles já vêm com uma quantidade exorbitante de sódio. Há uma forma de quebrar enquanto a gente está cozinhando isso ou não? Então, a forma que a gente tem de combater esses alimentos é o quê? Nosso guia alimentar da população brasileira, agora no próximo bloco eu vou mostrar para vocês qual é. Nosso guia alimentar da população brasileira já define o que é importante para a nossa alimentação. É evitar esses tipos de alimentos e dentro desses tipos de alimentos, os alimentos ultraprocessados. Que são aqueles alimentos prontos, dizendo que é industrializados, que tem mais de 4 ingredientes.
que aí eles vão ter uma adição maior de sódio, porque eles vão necessitar de mais conservação. Então o que a gente pode fazer? Sempre olhar o rótulo, gente. O rótulo e preferir aqueles alimentos com menos quantidade de sódio, menos quantidade de gordura, uma quantidade adequada de açúcares. A gente vai aprendendo com o tempo. E outro detalhe que todos os alimentos mostram é que é crescente, quer dizer, desculpa. Os ingredientes, a gente lê os ingredientes. Bom, tem mais de 4 ingredientes. Tá, ótimo. Mas quais são os ingredientes que tem ali? Aí vai dizer, por exemplo, de um pão. Farinha de milho enriquecido, pão integral. Farinha de milho, farinha integral enriquecida. Aí depois aparece uma outra farinha, às vezes. Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico ferro, farinha branca. Aí aparece algum edulcorante, algum outro nome. Ah, vem com sódio. Eles vão acrescentar. Quanto mais ingredientes, vai ter mais sódio, vai ter mais conservação. Então, a tua dica é nos atentarmos principalmente aos rótulos, para até nós sabermos o que tem ali, né? A gente saber o que a gente está comendo, porque às vezes tem aquele gosto bom, tem aparência boa, mas pode ter muito excesso de sódio e corante, né? Não, e o próprio rótulo, se a gente vê a questão dele, a questão dos ingredientes que eu falei a sequência, eles vão nos dizer se aquele alimento é integral ou não, se aquele alimento é realmente aquilo que eu quero comprar. Não adianta eu ir no super, e isso existe, gente, se a gente olhar, principalmente na questão dos rótulos, a gente pode ver, eu ir lá querer comprar aveia e na hora da aveia aparece aveia, o primeiro item ou o segundo, e depois aparece farinha enriquecida com ácido fólico. Existe aveia assim. Não, eu quero comprar aveia, eu vou só comprar aveia. Eu quero comprar um milho, eu vou comprar aquele milho, de preferência que não tem conservante. E existe também milho industrializado com baixa quantidade de conservante. Só a água, sal e o milho. 3 ingredientes básicos. Se eu quero milho, eu não quero aquela gama de conservação. Porque muitos deles ainda estão associados a alergias alimentares, associados a aumento de câncer, então a gente tem que cuidar isso. Quanto mais ingrediente, a gente tem que evitar realmente. E hoje em dia, até para falar, está tendo uma mudança, estão questionando a mudança do guia alimentar e a gente tem que tentar evitar isso. Sim. Então a gente tem que olhar, ler, se apropriar realmente a população. Foi indicado o nosso guia alimentar da população brasileira como um dos melhores do mundo. Então por que a gente não se apropriar e conhecer de verdade aquele elemento? Se apropriar do que é nosso, né? É. mencionasse um guia. Isso, eu trouxe aqui para vocês verem. Esse aqui é o guia alimentar da população brasileira, a nova edição dele, que esse é o segundo que a gente tem aqui no Brasil. E o legal dele é que ele é bem acessível, gente. Ele mostra como é que deve ser feito os pratos, o que a gente deve comer, por que a gente deve comer. A estrutura do dicionário dele diz, os princípios, a escolha dos alimentos como deve ser, os alimentos que por região, ele traz essa questão da região, da importância de se respeitar a cultura da população também. E aí no final, além de trazer todas as orientações, ele dá os 10 passos da alimentação. No final não, até no início. Vou mostrar aqui para vocês. É tudo pulando essa parte. E no final, pessoal, ele apresenta o quê? Os 10 passos da população.
ele apresenta sempre com figuras ilustrativas dizendo qual é a importância de cada coisa. Então, diz que o primeiro passo é fazer do alimento in natura ou minimamente processado a base da nossa alimentação. E o que significa isso, né? É aquele alimento que eu tenho que descascar, cortar, aquele alimento que vem direto da natureza para a gente comer. Esse é o in natura. Quando eu tenho que fazer algum processo de descasque, lavagem ou corte só, sem ter que passar pelo processo industrializado, esse é o minimamente processado. Depois os outros a gente vê os alimentos processados, ultraprocessados e assim vai indo, tá? O segundo passo ele diz que é utilizar óleos e gorduras, sal e açúcares com pequenas quantidades, usando ela só para temperar, para dar um sabor a mais nos alimentos. E lembra também da importância da gente consumir de forma mínima esses alimentos, dando outras opções do que usar, para também adoçar, que o próprio alimento pode ser um adoçante. O açúcar das frutas, ele é um adoçante também, a frutose. Então a gente pode usar até a banana para adoçar algum alimento. A banana amassada um pouquinho mais madura, ela fica mais doce. Então quando eu fizer um bolo, por exemplo, eu posso usar a banana ao invés de estar usando tanta quantidade de açúcar. Ou uma maçã também. E o mel, ele também pode ser usado. Pode ser substituto, mas a gente tem que lembrar que o mel também sobe muito o açúcar. Então cuidar principalmente para aquela pessoa que come em excesso, porque ele também vai estimular todos os a sensação de bem-estar que o açúcar estimula, só que ele tem outros nutrientes ali. O mel é bom, quantidades pequenas também. Limitar o consumo de alimentos processados, como eu falei aqui ali, a gente tem que limitar por causa da questão do risco de doenças, para não prejudicar o nosso corpo. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos com mais de 4 ingredientes. Comer com regularidade e atenção, principalmente a questão da atenção que eu falei aquela hora. Se a gente não tem atenção e não tem uma regularidade, o que a gente faz? A gente acaba comendo muito mais do que a gente precisa. Existem estudos até que comparam o quê? Se eu comer de 3 em 3 horas, ou se eu comer com um jejum grande, eu vou emagrecer? Os dois tu pode emagrecer. O que difere isso? Que uma pessoa que tiver fome, ela vai comer muito mais rápido, vai comer sempre uma quantidade maior. Então, e talvez não atinja todos os nutrientes que ela precisa. Então, a fato de tu estar comendo com regularidade faz com que, quando tu pensar em estar com fome, tu já está comendo, então tu come várias porções, pequenas porções ao longo do dia. Sim. Fazer, são os últimos 4, né? Sim. Fazer compras em locais onde obtiver variedade de alimentos in natura, feiras, onde tu tiver mais variedade de alimentos in natura ou minimamente processado, desenvolver e exercitar as práticas de habilidade culinária. Esse eu acho que é o que mais falta na gente atualmente, né? É aquilo que as nossas vozes ensinavam. Nos botavam na cozinha, ajudavam, a gente aprendia a cozinhar, sabia a função de cada tempero, chá, é isso que nos falta. E é isso que a tradição de matriz africana, ela traz muito, tanto para a mulher como para o homem, um conhecimento maior sobre a natureza. Sim, se empoderar do que a natureza oferece para nós. Também seria uma dica também, né? Se apropriarmos do que a natureza nos oferece, sempre quando dá, né? Sim. E planejar o uso do tempo para dar espaço a uma alimentação, o seu espaço que ela merece. E os 2 últimos é dar preferência quando fora de casa locais que servem refeições feitas na hora e ser crítico quanto à informação, orientação e mensagens sobre alimentação que são veiculadas. É a questão da propaganda. Antes existia aquela propaganda que um iogurtezinho é igual a um bifinho. Gente, nenhum iogurte ou qualquer outro produto vai ser igual a um bife. Um bife tem ali aminoácidos essenciais, um iogurte é rico em açúcar, então a gente tem que ser realmente crítico. A gelatina vai nos dar mais massa muscular? Nem sempre. A gelatina, hoje em dia, ela é formada por corante e açúcares, então nem sempre ela vai ter essa função. Por mais que algumas ainda apresentem um pouco quantidade de colágeno, a maioria nem isso tem. Então, a gente tem que ser realmente muito crítico com aquela informação que nos chega. Sim. Em relação aos alimentos transgênicos, qual a diferença deles para os alimentos não transgênicos? Então, assim, o alimento transgênico é aquele alimento que sofreu alguma modificação genética no preparo. Antigamente existia, eu acho que foi de vitamina A, que aí a pessoa que comesse teria uma adição maior. O nosso milho, por exemplo, é um milho transgênico. Qual é a diferença dele para o milho, do milho habitual? Os insetos, ele é feito para os insetos não comer, então os insetos acabam não comendo ele, já tem a próprio milho tem uma defesa contra os insetos que são predadores. Então é essas modificações genéticas que vão modificar o nosso alimento. Só que o que eu falo disso? A gente não sabe qual é a ação dela a longo prazo.
se aquilo ali realmente é benéfico na saúde, se não é benéfico na saúde. Eu acho que precisaria de mais estudos que comprovassem o benefício ou não da saúde, e eu acho que tudo que é muito modificado não é natural, então a gente precisa ser bem crítico com isso, reduzir o consumo, até porque se a gente vê assim, ó, os animais, a galinha, que a gente até brinca até em consultório e tudo, a galinha não come em grande quantidade o milho transgênico, ela come o milho normal, o milho comum. Será que aquele milho transgênico realmente é benéfico na saúde? Deixa aqui a dúvida, eu acho que é importante a gente pesquisar e estudar um pouquinho mais sobre isso para também conhecer os benefícios ou malefícios disso. Mas pior do que a questão sobre o transgênico, eu acho que é importante a gente falar sobre a questão do agrotóxico. Se a gente pensar que a religião de matriz africana, ela é uma religião que preserva o quê? O vínculo com a natureza e principalmente a questão da não violência, quando a gente está comendo um alimento rico em agrotóxicos, a gente está sendo violento com o nosso corpo. Aquilo não cresce de forma eficiente. Tu joga, por exemplo, o próprio milho transgênico, tu joga dependendo da forma que tu produzir, ele não vai crescer, não vai florescer. E a questão da transgenia, ela está trazendo também uma questão muito severa com relação ao câncer, está trazendo uma relação com o câncer. E isso não é transgenia, não, desculpa, da adição de agrotóxico. E isso a gente vê quando está um excesso. Não é que não se possa usar o agrotóxico para tentar deixar aquele ambiente mais protegido, para tentar manter um crescimento. O que não se pode é não respeitar as boas práticas de produção, que vão fazer o quê? Vão fazer com que seja usado em grande quantidade, trazendo malefício. Quando a gente chega a comer, já está aquilo ali contaminado. E aquilo ali acaba sendo um veneno para nós, tanto na questão neurológica, que tu vê nos ambientes onde tem uma produção, um uso excessivo disso, tu vê mais questão de câncer, a questão do suicídio, problemas neurológicos, então... Acarreta diversos problemas. Tudo isso é uma forma de prejuízo à nossa saúde, uma forma de maltratar o nosso corpo. Então, a gente tem que tentar sempre pegar o alimento orgânico, ou, se não puder o orgânico, aqueles alimentos que usem uma quantidade mínima. Tenta evitar o adubo, o agrotóxico, e se não tiver outra opção, tentar todos os outros alimentos tu consumir os mais saudáveis possível. Tu manter uma alimentação bem saudável para aquela quantidade chegar nas nocivas, a gente poder com o nosso próprio corpo combater. Sim, e principalmente, agora que mencionasse nas tradições de matriz africana, nós, o povo do axé, a gente também tem que se ligar que a gente se alimenta tão bem em determinados momentos, mas às vezes nós pecamos com a nossa própria saúde e nossa alimentação em outros. Sim. Então, a gente tem que alimentar sempre o nosso ori com os alimentos mais saudáveis possíveis, os alimentos mais naturais. O nosso ori está presente no nosso corpo, a gente é uma representação dos nossos deuses, das nossas manifestações e das nossas crenças. Então a gente também tem que se alimentar da forma mais natural possível para respeitar aquele espírito que nos orienta, para respeitar o nosso corpo, para tentar manter a nossa saúde. sim, e com isso tudo que tu falou, agora a gente vai mudar um pouquinho, na realidade nós vamos agregar, né, o assunto. Agora minha pergunta é a seguinte, o que é o nutricídio? Então, o nutricídio é uma forma de... não é suicídio, desculpa, uma forma de... Genocídio? Genocídio, pode ser. Uma forma de... não é genocídio. Nutricídio, violência, morte. Tá. O nutricídio é uma forma de violência, de morte contra alguma população, na sua maioria as populações mais carentes, dentre dessas a população negra, indígena e ciganas, por conta da falta de nutrição, da falta de nutrientes ou excesso de nutrientes nocivos para a saúde. Então, é uma forma de homicídio, podemos dizer assim, com relação à alimentação. É um termo que tem sido bastante usado, que não surgiu agora nesse ano, já surgiu há algum tempo, que acaba manifestando o quê? A falta de nutrientes, que a maioria da população não tem acesso aos alimentos com maior índice de nutricionais, né, com maior quantidade de vitaminas, de nutrientes, e acaba acarretando o quê? Um excesso de consumo de carboidratos refinados, pães, gorduras em excesso e sais, fazendo com que haja um maior número de doenças, que são os agravos da saúde, maior surgimento de câncer, maior morte também inicial, em fases iniciais da vida. Isso é o nutricídio. E aqui na nossa população brasileira a gente vê bastante isso quando o quê? Quando a maioria das crianças não tem acesso a alimentos. A maioria das mulheres, e são dois grupos que são fato, né? Crianças e mulheres são os que mais
morrem por questões nutricionais. E dentro dessas questões, a população negra e indígena também, porque falta nutrientes e com isso acaba tendo uma morte precoce por conta da falta de nutrição. Ou por excesso de carboidratos, excesso de sódio, açúcares. E se a gente puxar ali para a população negra, o que a gente vê? Mulheres negras também morrendo por falta de nutrientes. A mulher, em sua maioria, ela primeiro dá para os outros o alimento, para depois, para a família, para depois ela comer. Então ela já tem uma quantidade, um poder aquisitivo menor, repassa para a família o que tem e sobra um pouco, fazendo com que ela tenha o quê? Um agravo maior da doença. E por falta de nutrientes, que é o que a gente vê na nossa população, a gente não consegue ter uma saúde adequada na sua eficiência. A população negra, ela sofre diretamente por isso. Ela tem uma sobrecarga emocional maior por conta do estresse, por conta do racismo, por conta de uma série de... As mulheres pretas, em sua maioria, são chefes de família, né? Então elas muitas não têm um companheiro no qual possa dividir a responsabilidade, até para poder trazer mais enriquecimento nutricional, né? Sim, e tem também a questão do analfabetismo, ainda existe ainda no nosso país, e a questão também da falta de conhecimento no nível superior, que a gente ainda não está no patamar. Quando a gente detém, a nossa população, ela detém o menor poder aquisitivo. Por mais que a gente sejamos, alguns anos atrás ainda, a maior parte da população, a gente detém pouco poder aquisitivo, fazendo com que a gente não tenha acesso a alimentos determinados, alimentos benéficos. E, infelizmente, a gente ainda pensa que comprar uma bolachinha recheada, por exemplo, é mais barato que comprar uma banana. A gente não é. O mesmo preço de uma bolachinha recheada, a gente compra 6 bananas, ou 6 vegetais, ou alguma outra coisa, principalmente se for da época. E em termos de nutrientes, a gente vai agregar muito mais. Então a gente tem que tentar sair desse paradigma que nos foi imposto por conta da escravidão, por conta de uma série de opressões que a gente teve, e tentar mudar essa realidade de forma eficiente. Uma colega minha coloca assim, ó, que a gente tem a necessidade de ter um poder, a gente deve sonhar. A gente deve sonhar com uma realidade diferente e correr atrás para tentar alcançá-la. Está na hora, por mais que não seja a nossa realidade, a gente tem que começar a buscar uma realidade diferente. A gente tem que começar a fazer que nem tu está proporcionando, Simone. E eu achei fundamental e importante também o teu programa, trazer conhecimento para a população para que ela saiba lidar com aquela situação, para que ela saiba escolher ações melhores para a sua saúde, que não seja imposto pela mídia aqueles determinados alimentos que não são saudáveis. Hoje em dia, se a gente vê a questão para mim é uma violência isso, tu dizer que uma cerveja é fit, tu vê que uma cerveja é saudável. Gente, quando isso? Ou qualquer, que nem quando falam, mas a o refrigerante que eu tomo, eu não preciso me preocupar porque ele é diet, diz, mas não, né? A gente tem que parar também para pensar e realmente minha alimentação realmente é, como será que tem a nossa população preta, nós temos muita pressão alta, muita diabetes, por que será que nós estamos chegando nessas doenças? Sim, porque a informação que está chegando que é pra gente que é saudável, e a gente tem que realmente começar a ser crítico nesse assunto, né? Tá dizendo, olha, o alimento é 0 calorias, bom, não vai me engordar, mas um 0 dele ali é só para as calorias, não é 0 para sódio, para outros elementos que tem ali presente. Então ele vai aumentar muito a quantidade de sódio, trazendo pressão alta, que é um dos problemas também da população negra. A população negra sofre, em sua maioria aqui na região, na América, né, em geral, América do Sul, Norte e América Central, com problemas cardíacos, anemia falciforme, algumas outras doenças hemolíticas, né, do sangue, talassemia e outras. Leucemia crônica também nos acomete bastante. Bastante. Então a gente tem que saber lidar com isso e tentar modificar. Tentar sair assim, bom, a população negra é acometida por mais pressão alta. Quais são as coisas que influenciam no aumento da pressão? A próprio racismo, a pressão que é sofrida desde criança, tu tem que te cuidar, tu tem que ser mais cordial, tu tem que ser... Sim. Todo esse molde que nos é imposto. Mas também a nossa alimentação.
como tu falou, nos chega a informação que o sódio, que uma alimentação, que um refrigerante, ele é zero, vou tomar porque ele é sem carboidrato, não, ele é sem caloria. Não, mas ele aumenta o sódio, aumenta a pressão. Os alimentos que a gente consome são mais alimentos industrializados, então acaba acarretando pior a saúde. Eu não como muito vegetais, não como muito nutrientes, então eu não vou ter uma defesa própria do meu corpo para quebrar isso. Até o consumo da própria água, nós ainda estamos muito equivocados em relação, porque, como falasse, né, a mídia nos impõe tantas coisas e a gente não para pensar se é verdade. Há pessoas que preferem um copo de refrigerante a um copo d'água, então aí vai começando todos esses problemas. Sim, e isso que tu falou é fato. Se eu não tomo água, todas as reações do meu corpo elas vão quebrar ou produzir água. Então, se eu não tomo água de quantidade adequada, eu estou fazendo o quê? Causando uma sobrecarga no meu corpo para poder se manter vivo. E água é fundamental, 80% do nosso corpo é formado por água. Então, se eu não tomo água na quantidade que eu preciso, eu vou sobrecarregar. Sobrecarregar o meu coração, o sistema circulatório, vou sobrecarregar os meus rins, e com isso eu vou surgir uma outra doença. Então, tu precisa de água, e água é fato, assim, tu muda a temperatura, muda do verão para o inverno, tu vê uma redução do consumo de água, de líquidos, tu vê um aumento da pressão, tanto pela manutenção da temperatura, que também necessita de água, como também pelo consumo reduzido de água. Então a pressão é modificada por conta da falta de líquidos também. Então a gente tem que sim tomar de forma adequada. Como é que é o cálculo para saber quanto de água eu preciso? São mais ou menos de 20 a 30 ml por quilo de peso. Um exemplo básico é, uma pessoa com 100 quilos, ela vai precisar mais ou menos de, se eu botar 20, 2 litros de água. Se eu botar 30, 3 litros de água. E é impactada também pela quantidade de calor que eu produzo, a atividade que eu faço. É impactada por algumas doenças que se tem. A doença anemia falciforme que eu citei aquela hora é uma doença que tem uma redução grande da questão de dor, da sensação de dor e das crises agudas por conta do consumo adequado de água. Se a criança ou o adulto que tem a anemia falciforme não tomar água na quantidade adequada, o que acontece? Ela tem um acúmulo maior das hemácias falciformes, que é aquela hemácia em forma de foice, nas articulações e nos vasos menores, fazendo com que tenha comprimento e com isso infarto daquela área. Então, com o tempo, o que pode ocasionar? Lesão daquela região, aumento de risco de AVC, de acidente vascular cerebral, aumento de risco de uma série de outras doenças. A água é fundamental também para essa doença. É fundamental para a hipertensão também e a gente não toma de forma adequada. Sem contar que se a gente falar em termos de vitaminas, a maioria das vitaminas elas auxiliam a produção de células mais eficientes e de células, porque uma pessoa com anemia falciforme tem rompimento celular também, né, mas de células de hemácias maiores, e tu precisa de vitaminas para compor isso daí. Tem um risco maior também de doenças oportunistas, então se tu não tiver com zinco, vitamina A, vitamina C adequadas, faz o quê? Maior risco de doenças oportunistas, prejudicando a saúde da pessoa que já está com uma anemia. E sem contar a própria defesa do corpo, as outras defesas do corpo que são impactadas por vitamina K, por vitamina D, que também é deficiente também na população, principalmente a população da região sul, que tem uma exposição baixa de sol, e a gente acaba não tendo essa suplementação, nem o acompanhamento regular dessa vitamina, e nem a suplementação, que é pior ainda. Sim. Então, pessoal, vamos tomar água, vamos deixar... Vamos tentar, né, que tem muitas pessoas que dizem que é difícil, vamos tentar, porque é a nossa saúde, pessoal. A gente precisa estar aqui para dar continuidade, e é isso. Quer falar mais alguma coisa? Então eu encerro, pessoal, agradecendo de novo a oportunidade de estar aqui, e lembrando que a alimentação é fundamental para a nossa saúde, para a nossa vida e também para o tratamento de uma série de doenças. Eu não falei nem cheguei na questão da maioria das doenças que são impactadas pela questão da alimentação, câncer, diabetes. Então, o que eu deixo para vocês? Uma alimentação rica em nutrientes, alimentos minimamente processados, como eu falei, e lembrar também que são hábitos adquiridos. A gente ainda é capaz de ter uma reeducação alimentar. A gente é capaz de mudar. Então, vamos mudando de forma gradativa. A gente não precisa começar mudando tudo, mas a gente pode fazer um balanço sobre a nossa alimentação. Toma nota de tudo aquilo que tu comeu por um dia, uma semana, e analisa realmente aquela alimentação.
vê o que está em excesso, marca o que está em excesso e começa a reduzir aqueles alimentos e tentando puxar para uma alimentação mais saudável. Esse guia que eu mostrei está disponível nas redes sociais, nas mídias. Só tu botar guia da alimentação da população brasileira, ele serve para todos como guia básico. E quando a gente for puxar alguma coisa mais impactante para a alimentação da população negra, a gente pesquise por esse assunto. A gente tem pouco a oferecer, mas se a gente cada dia estudar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai saber algumas mudanças que são necessárias também para a nossa saúde. Na descrição do vídeo colocarei o guia básico de alimentação para nós todos termos acesso. Aí vocês olham lá nas descrições, numa leitura, e vai tá lá o link para ir diretamente para a página que está disponível o guia. Então, eu agradeço a todos. Vou deixar também com a Simone para quem quiser acessar o meu e-mail. Se quiser deixar dúvidas, tirar dúvidas, mandar alguma pergunta, vai estar disponível. Vou deixar também a página também a minha página também à disposição para quem quiser se perguntar alguma coisa, questionar. Estou à disposição de todos. Espero que tenham gostado e espero o contato de quem tiver interesse em conversar um pouquinho mais sobre alimentação. Nós é que agradecemos esse papo que foi riquíssimo, assim, que esse é o objetivo, né, do Mentes Pretas, é levar conhecimento, é realmente preparar o nosso povo, porque muitas das coisas que acontecem a gente sabe que é porque o nosso povo não tem acesso a determinadas áreas. Então é isso, muito obrigada, pessoal, por ter ficado até aqui. A gente se vê e ainda continue aí com a gente, que vai ter alguns dados sobre as doenças, da diabetes, pressão alta, que foi citada aqui. E é isso, muito obrigada, tchau, tchau. Criança, minha mãe cantava pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô. Era assim: Oromimá,